E espero que através desses vídeos que nós estamos fazendo, a gente possa passar o conhecimento a contento e que possa ficar algum aprendizado, né? Então vamos lá. O assunto do segundo ano nós vamos começar é sobre a ciência antiga ou a ciência medieval. Né? Continuando o assunto do ano passado que eu trabalhei com vocês, né? Que foi aqueles dois conteúdos que foi a origem da filosofia, né? Consciência mítica, origem da filosofia, e depois nós falamos sobre a origem da filosofia como primeira ciência, né, a surgir, e hoje a gente vai trabalhar sobre ela, sobre essa ciência antiga, que era a filosofia. Então, antigamente, né, lá pelo século IV a.C., quando a filosofia ela vai surgir lá pelo século VI, né, 7, 6 a.C., então nas colônias gregas, como nós vimos ano passado, né, através daquele estudo remoto, né, do trabalho que vocês realizaram. Então, a filosofia ela surge no século VII, no século VI a.C., nas colônias gregas, onde os gregos, a partir dos contatos que eles tiveram com as civilizações do Oriente, com técnicas, e a partir dos estudos que eles realizaram, eles desenvolveram a primeira forma racional de tentar explicar o mundo em que se vivia, a realidade, que era a filosofia. Podemos dizer, então, com isso, que filosofia e ciência andaram juntas. Eu posso dizer assim, que a filosofia foi a primeira ciência racional, o primeiro conhecimento racional a ter sido criado pelo homem. Claro que a gente não pode dizer que a filosofia, enquanto ciência, ela é igual à física, à matemática, ou como a química, a biologia, até porque essas ciências, no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, elas vão passar por uma reformulação e elas vão deixar de ser simplesmente as ciências aos moldes da ciência antiga, lembrando que física, matemática, biologia foram formas de conhecimento que surgiram ainda dentro da filosofia. Não é à toa que a filosofia ela é chamada de a mãe de todas as ciências, né? Então, essas ciências, com o passar do tempo, lá na Revolução Científica que vai ocorrer no século XVII, mais ou menos em 1600 e alguns trocados, naquele momento essas ciências elas vão se desligar da filosofia e elas vão pegar o seu caminho próprio. Né, a partir de toda a metodologia que vai ser criada por elas, quando elas vão estabelecer os objetos dela, de estudo, então elas vão pegar o rumo delas se separando da filosofia. O que a gente pode entender e perceber que a filosofia e a ciência, né, elas andavam juntas, até porque a filosofia era uma ciência, aliás, ela é uma ciência, só que ela é uma ciência racional, que não trabalha com empiria, não existe a matematização. Apesar da matemática ela surgir na filosofia, a filosofia não utilizava da matemática como instrumento, como as ciências modernas assim fazem hoje em dia. Né? Dentro da filosofia, dentro do texto que vocês pegaram, né? Se vocês foram ver, dentro do texto de vocês, a geometria e a medicina vão ser duas áreas de conhecimento que vão surgir ainda dentro da filosofia, vão surgir lá na antiguidade dentro da filosofia. Né? Por exemplo, no Egito Antigo, os funcionários do faraó, eles sabiam dividir, né, o leito do rio, depois que ele secava, o rio Nilo, sabiam dividir aqueles espaços em formas geométricas, né, para poder fazer o manejo de atividades, de culturas, do que eles iam plantar num determinado território, numa determinada área, e depois deixar aquela área descansar porque eles iam usar uma outra área. Mas antes de fazer isso, né, toda essa técnica da agricultura, eles primeiro dividiam todas essas áreas. Os gregos, ao ter contato com isso, eles começaram a teorizar sobre essa divisão que os egípcios eles já faziam, né? Foi aí, por exemplo, que surgiu teorias como de Pitágoras, como quadrado, a hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos, a divisão em triângulo, retângulo, toda aquela teoria, aquelas fórmulas que hoje a gente trabalha na geometria,
quem elaborou essas fórmulas foram os gregos, apesar dos egípcios fazer tudo aquilo na prática, mas foram os gregos que teorizaram. Dentro da área da medicina, também foram os gregos que primeiro vão classificar doenças, para cada doença encontrar uma terapêutica, né, uma terapia, um medicamento, um remédio, e começar a associar a tal doença tem um remédio. Antes disso, o que acontecia? Acontecia os rituais, ungüentos, invocação dos deuses para poder curar aquela pessoa, ou seja, a medicina estava muito ligada ao mito. Com o nascimento da razão, com o surgimento da filosofia, isso começa a mudar, porque começa a associar a cura a uma determinada terapia, ao medicamento, ao chá, ao unguento, a uma erva, a um óleo. Então já começa aí nesse momento surgir a medicina, no momento que eu atribuo a um medicamento, a uma droga, a um chá, a cura de uma determinada enfermidade. E assim se desenvolve a medicina lá na antiguidade, né? Então, a gente percebe que esse conhecimento racional, ele começa a surgir lá na antiguidade, né? Então não tem como a gente pensar que a ciência e a filosofia eram coisas distintas, porque não eram, né? Ciência e filosofia são a mesma coisa, né? Conhecimento e conhecimento racional. A gente pode dizer que o primeiro filósofo a trabalhar de forma sistemática a filosofia como ciência foi Platão, né? Foi o primeiro filósofo a fazer isso. Então, Platão ele vai elaborar uma concepção científica em que ele vai elaborar a sua chamada teoria das ideias, em que ele vai dividir o mundo em 3 ordens: o mundo de primeira ordem, o mundo de segunda ordem e o mundo de terceira ordem. O mundo de primeira ordem, o que ele diz, seria o mundo das ideias e dos conceitos. O mundo de terceira ordem seria o mundo real, o mundo das coisas. E o mundo de terceira ordem seria o mundo das representações. O que isso significa dizer? O mundo de primeira ordem, quando ele fala do mundo de conceito, por exemplo, eu vou falar sobre o conceito de liberdade ou de amor. Então eu tenho a ideia, o conceito de amor, ou eu tenho a ideia e o conceito de homem, de dinossauro, né? Então, essas ideias, esses conceitos, segundo Platão, habitariam o mundo das ideias, que seria o mundo de primeira ordem. O mundo de segunda ordem, que é o mundo real, o mundo material. Enquanto eu tenho o mundo de primeira ordem, que é o mundo da ideia, eu tenho um mundo real, onde essa ideia vai se concretizar. Por exemplo, eu tenho a ideia de homem, né? Eu tenho a ideia de homem, e no mundo real, que é o mundo de segunda ordem, eu tenho o homem em si. Eu tenho um homem enquanto matéria e eu tenho um homem enquanto ideia. Um homem enquanto ideia é um homem de primeira ordem. O homem material é um homem de segunda ordem, um homem que vive no mundo de segunda ordem. E eu tenho a representação desse homem. Essa representação desse homem seria o mundo de terceira ordem, seria o mundo das artes. Então eu tenho um homem ideia, eu tenho um homem matéria e eu tenho um homem enquanto pintura, enquanto escultura, o homem enquanto uma personagem de um teatro. Então Platão ele divide o mundo nessas 3 ordens, né? Ele fala que o mundo das ideias é um mundo onde habita o conhecimento real. Por quê? Porque esse mundo de primeira ordem é onde habita os conceitos, o ser que são imutáveis. E para ele isso é real. Já o mundo de segunda ordem e o mundo de terceira ordem são mundos que variam, que se mudam, que se transformam. É o mundo da matéria, que é um mundo efêmero, que acaba, que renasce. É um mundo onde há um movimento e que esse mundo não se tem como se ter a episteme ou conhecimento.
Quando a gente faz um estudo, segundo Platão, baseado só nesse mundo de primeira e de segunda ordem, esse mundo da matéria, o máximo que eu produzo sobre esse mundo são meras opiniões, ou como ele chama, doxa, né? Ele fala nesse sentido, ele vai atribuir duas ideias, né, nessa questão, que eu tenho a ideia, que a ideia enquanto razão, a noção de razão, e eu tenho os meus sentidos. Esses meus sentidos, é eles com quem eu vou ter o primeiro contato com as coisas do mundo. Porém, esses sentidos, eles são falhos, eles podem me enganar. Então, se eu baseio o meu conhecimento apenas nesses sentidos, o conhecimento que eu posso produzir através do meu sentido pode ser um conhecimento falho e enganoso. Diferentemente, segundo ele, se eu baseio todo o meu conhecimento vindo e produzido pela minha razão, porque essa não me engana, né? Através da minha razão, eu posso depurar tudo aquilo que eu apreendo pelos meus sentidos e construir com isso um conhecimento verdadeiro, um conhecimento epistêmico, um conhecimento científico, né? Então, segundo ele, o que mais representa, o que bem melhor representa esse conhecimento racional, né? Segundo ele, é o conhecimento oriundo vindo da matemática, né? A matemática, ela é um conhecimento que, de fato, ela traduz toda a racionalidade de um pensamento, aonde, segundo ele, a matemática, ela não é um conhecimento material, mas ela trabalha sobre o material, ela trabalha sobre a matéria, ela é um conhecimento racional. A matemática é o único conhecimento que é capaz de dar para a gente verdades absolutas. Isso segundo Platão, né, como ele fala. Então, existia a academia de Platão em que ele dizia que não poderia entrar ali para estudar na sua academia ninguém que não tivesse o conhecimento da matemática. Só podia estudar na academia dele quem fosse crânio em matemática. Quem não fosse, não poderia entrar. Pessoas, se isso acontecesse no Pinheiro Júnior, os alunos não iam poder estudar, tinha que ser fera em matemática, devia ser fera nas aulas do Dinho, da Jenny, da Alquíria, para poder estudar no Pinheiro Júnior. Mas, enfim, voltando, né? Então, Platão, ele tenta, de certa forma, conciliar as teorias lá do pré-socrático, como a gente viu no ano passado, de Heráclito, que ele fala que no mundo está tudo em movimento, que ele fala sobre a matéria, né? E a ideia de Parmênides, que ele fala que o ser é imóvel, né? Enquanto Heráclito ele fala sobre o mundo, sobre a matéria, o Parmênides vai dizer que o princípio de tudo é o ser, aquilo que é imóvel, ou seja, aquela questão do conhecimento. O que Platão quer dizer com isso? Eu tenho um conhecimento racional, mas eu preciso, através dessa minha razão, esse conhecimento racional, ele é produzido através da minha razão e da matéria. Então, eu tenho que utilizar a minha razão para trabalhar essa matéria, para poder produzir um conhecimento verdadeiro que me explique a realidade, né, das coisas. Então, essa era a teoria de Platão. A gente vai ver todo esse pensamento de Platão baseado principalmente numa obra dele chamada Timeu, né? Onde ele vai elaborar todas as teorias deles relacionadas à cosmologia, à origem do universo, do mundo, né? Sobre física, enfim. Ele vai tratar nessas obras, né? Sobre assuntos ligados à matemática, né? Para os gregos antigos, a matéria ela não seria eterna, né? Ela não seria eterna. Na verdade, a matéria ela é organizada, ela é criada. Desculpa, eu errei. Para os gregos, a matéria ela é eterna, ela não é criada, ela é organizada por um ser chamado Demiurgo, né? Demiurgo, ele seria... se vocês forem ver a figura do Demiurgo, como está no texto de vocês, e no livro também, que é do capítulo 24, a Ciência Antiga e Medieval, do livro Filosofando, o Demiurgo, ele parece como um ser divino, mas Platão ele trata como um ser,
né, que vai organizar a matéria, que vai dar ordem à matéria. Ele é um organismo, ou ele é um ser, ele é uma energia, ele é algo que existe primeiro. E é ele, por essa existência dele, ser a primeira, é ele que vai ser responsável por dar forma à matéria, né? Por ele dar forma às coisas através da matéria. Então, no princípio, segundo Platão, a matéria ela está desorganizada, ela está toda desorganizada, ela não tem forma. Quem vai dar essa ordem, essa forma, a matéria seria o demiurgo, que se assemelha muito à figura do divino e de um Deus. Platão ele vai descrever o universo, como vocês veem aí no texto de vocês, como um universo como ser esférico e uno, indivisível, e no centro ele encontra-se ali a Terra imóvel. E depois do universo organizado surge o dia e a noite, o templo, as 4 espécies de seres, os deuses, os seres alados, aquáticos e os que andam sobre a terra. E começa a fazer a relação com o microcosmo e o macrocosmo. No Timeu é onde ele vai escrever toda essa origem do universo, essa origem do mundo. Percebe-se que em Timeu, Platão sofre influência dos antigos, assim como dos pré-socráticos, como principais Empédocles e dos pitagóricos, que eram aqueles que defendiam as ideias de Pitágoras, né, que foi um grande matemático. Tá ok? Aristóteles também vai ser um pensador muito importante desse período, né? Aristóteles. Ele vai ser discípulo de Platão, mas ele não vai concordar com muita coisa que Platão falava. Enquanto Platão dá importância e primazia para a razão e tudo mais, né? Já Aristóteles ele vai dar ele dá importância para a razão, claro, para as coisas racionais, mas ele vai também se ligar muito à questão da matéria, do material, do palpável, né? Então ele vai recusar um mundo separado das ideias. Na verdade, com aquela ideia que o Platão vê que existe um mundo de primeira ordem, um mundo de segunda ordem, Aristóteles não concorda com isso. Ele vai se voltar realmente para a realidade concreta, né? Ele vai dar pouca importância para a matemática, do que diz respeito às quantidades das coisas, e vai explicar a própria natureza das coisas mesmas, né? Ele recorre, de certa forma, à observação como instrumento aperfeiçoar. Ele vai recorrer à observação e vai aperfeiçoar um instrumento que vai ajudar ele na produção de conhecimento, que no caso vai ser a lógica. Então, 2 áreas de conhecimentos que vai se iniciar com Aristóteles, que é a física e a astronomia. Só que a física ela é muito diferente, o conhecimento físico de Aristóteles daquela época é muito diferente do conhecimento da física e da astronomia que nós temos hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala em física, a gente não tem como não falar sobre o movimento, que foi o primeiro elemento de estudo da física de Aristóteles. Quando eu falo em movimento, eu vou dizer que o movimento ele é relativo, né? Ou seja, hoje a física moderna ela vai dizer que o corpo ele pode estar em movimento ou em repouso ao mesmo tempo, dependendo do referencial que eu tenha. Já Aristóteles ele não pensava assim. Lembre-se, naquela época eles não tinham instrumentos de estudo, eles não faziam experiência ligada à matemática, era bem diferente, tudo muito rústico e muito rudimentar. Então, naquela época ele vai elaborar a teoria do lugar natural, né? Então, o que significa isso? Enquanto que para a gente o movimento ele é relativo, para Aristóteles o movimento é a transição de um corpo em busca do seu lugar natural. O que quer dizer isso? Segundo Aristóteles, todos os corpos eles são constituídos de matéria. Alguns eles têm uma matéria mais pesada, o lugar deles seria no baixo, e outros, enquanto têm uma matéria mais leve, o lugar deles natural seria nos céus. Então,
o corpo, uma vez tirado do lugar natural dele, ele iria buscar, e largado, ele iria naturalmente buscar o lugar natural dele. Então, se eu tiro uma pedra do chão e largasse, essa pedra iria cair e ela iria voltar para o lugar natural dela, ao chão. Ou, por exemplo, se eu tocasse fogo no tecido embaixo, ele subiria, né, numa cortina até em cima, porque é natural o fogo, o lugar do fogo seria no céu, porque seria feito de um material leve, isso segundo Aristóteles. Pois bem, essa seria a teoria do lugar natural dele. Ou então, quando eu pego, por exemplo, um objeto e arremesso, esse objeto ele ganha uma certa força, porque eu estou imprimindo uma força nesse objeto, mas quando acabasse essa força, esse objeto voltaria até o chão buscando o lugar dele natural. Né? Por exemplo, hoje nós sabemos que a queda de um corpo ela não está ligada ao peso desse corpo, mas sim a uma força de atração que a Terra, por ser um corpo maior, exerce por um corpo menor, que é a pedra. Isso é explicado pela questão da gravidade. Né? Então, esse movimento, segundo Aristóteles, ele fala que é um movimento violento, quando o objeto ele é tirado do lugar natural dele, né, e é colocado em um outro lugar. Então, esse objeto ele vai buscar o lugar natural dele. Uma vez encontrando o lugar natural dele, esse objeto vai ficar em repouso. Existe outro movimento que Aristóteles fala, que é o movimento enquanto mudança, ou devir. Por exemplo, mudança é o que passa de um estado para outro. O estado de potência, né? O estado daquilo, um estado, não é potência, como é o nome que se dá? É um ato, é o estado de ato para potência. Então, o ato é aquilo que eu sou hoje. Potência é aquilo que eu posso ser amanhã. Exemplo, um estudante. Um estudante, ele é hoje estudante, ato. Mas ele tem a potencialidade de ser um advogado, um professor, um médico. Essa passagem de estudante para médico é o que se chama movimento. Para ele isso é movimento, mudança. Ou de uma criança que cresceu, a criança se tornou um adulto, movimento, mudança. Ou uma semente que eu planto, né, e a semente cresce e vira uma árvore, mudança. Então eu posso dizer que essa mudança, nesse sentido, existe dois tipos de mudança. A mudança quantitativa, quando eu vejo que algo cresceu, algo aumentou, e quando a mudança é só no indivíduo, né? Por exemplo, o indivíduo ele está grande, mas ele é no ser, né? Na natureza. Quando, por exemplo, o indivíduo ele deixou de ser estudante e passou a ser médico, mas ele continua o mesmo indivíduo, o mesmo tamanho, houve a mudança. Essa mudança ela foi uma mudança quantitativa? Não, foi qualitativa, que mudou uma qualidade desse sujeito. Então, Aristóteles ele entende o movimento dessas duas maneiras. Um movimento violento, quando um objeto é tirado do lugar natural dele, né, e ele vai buscar esse lugar natural, e uma vez encontrando, acaba o movimento, e eu tenho o movimento enquanto mudança, que é a passagem do ato para a potência. Né? Também uma coisa que Aristóteles pensou naquela época foi sobre a astronomia. Enquanto hoje a astronomia moderna ela trata todos os objetos, né, da física como da astronomia, ela trata utilizando as mesmas teorias, as mesmas ideias, não diferenciando nesses objetos, as naturezas dos objetos. A única diferença que tem é que a astronomia trata sobre as coisas referentes aos céus, né? E a física, as coisas aqui da Terra, mas ela trabalha mesmas ideias e grandeza, há uma democratização. Por exemplo, se eu quero calcular a velocidade, né? Eu vou calcular a velocidade da mesma forma que eu calculo aqui, eu vou calcular lá no céu, só que utilizando alguns termos, como lá é ano-luz, aqui é velocidade, eu calculo lá sobre o espaço, sobre o tempo. Então eu vou utilizar umas fórmulas muito parecidas, mas vou dar meio que quase o tratamento equiparado. Aristóteles ele não trabalhava dessa maneira. Ele vai trabalhar, inclusive, utilizando o grau de hierarquia de um
mundo superior e de um mundo inferior. As coisas referentes à Terra, ele vai falar que são coisas inferiores, né, os seres inferiores. E superiores são as coisas referentes a tudo aquilo que está acima da Lua, né, em diante. Então ele vai entender a Terra como a Terra estando parada no centro do universo. Aqui a Terra seria um mundo imperfeito, aonde o movimento é o movimento em que o objeto é tirado do seu lugar natural e ele tem que voltar para o seu lugar natural. É um movimento de cima para baixo, para os lados, ou seja, é um movimento chamado movimento violento. E para ele esse movimento era um movimento imperfeito. Sem falar que as coisas aqui nesse mundo são perecíveis, acabam, morrem, e por isso, mais uma vez, uma característica que tornaria esse nosso mundo, que ele chama de mundo sublunar, por estar abaixo da Lua, de um mundo inferior. Já o mundo superior seria o mundo dos céus, né? Que é o mundo supralunar, acima da Lua. Então, nesse mundo, primeiro que o movimento, segundo ele, seria um movimento perfeito, porque seria um movimento circular. Porque para ele, como a Terra estava parada no centro do universo, e ele observando o Sol daqui da Terra, qual a ideia que ele tem? De que o Sol que girava ao redor da Terra, e não ao contrário, como se entende hoje, que é a Terra que gira ao redor do Sol. Né? Então, por isso, ele vai dizer que todo o movimento do céu era circular, pelo menos isso ele acertou, né? Mas que quem estava no centro do universo, segundo ele, seria a Terra. E por esse movimento ele ser circular era um movimento perfeito, porque segundo ele, não se sabe onde é o começo ou onde é o fim, né, desse movimento. Né, seria um movimento perfeito. Outra situação que faz desse universo ser superior, desse mundo supralunar ser superior ao mundo sublunar, é o fato dele ser constituído de uma matéria, e essa matéria é incorruptível, que ele chama de éter. Não o éter como a gente conhece aqui, o éter de farmácia, mas o éter enquanto é uma substância, um cristal incorruptível, inquebrável, que faz com que todos os corpos celestes eles sejam superiores, né? Não efêmeros, que não acabem, não quebrem, não morrem nunca, né? São superiores aos corpos da Terra. Né? Então isso ele faz de certa forma um mundo superior ao mundo sublunar, um mundo supralunar superior ao mundo sublunar, né? Tá. Então, ao dividir o mundo, né, ele acaba hierarquizando. Ele vai dizer que existe o mundo superior dos céus e o mundo inferior da terra. E ele acaba também distinguindo dessa forma, Aristóteles, tanto a física da astronomia, já que os estudos relacionados sobre a física, sobre o movimento, nada teriam a ver com os estudos relacionados à astronomia. Seriam ciências distintas e não estariam trabalhando juntas, como hoje, por exemplo. A física e a astronomia, elas tratam, às vezes, das mesmas grandezas, das mesmas realidades. Né? Somente na Idade Moderna, com Descartes, Galileu e Isaac Newton, que a Terra e o céu elas serão, de certa forma, igualados. Né? Eles vão ser igualados e a astronomia e a física vão trabalhar com as mesmas leis. Então, conforme nós vimos, a cosmologia, ou seja, o estudo sobre o universo de Aristóteles, os gregos, né, como Aristóteles, ele vai associar, o grego vai associar a perfeição ao equilíbrio e ao repouso, ou seja, o objeto é tirado do seu lugar natural e uma vez largado, ele precisa encontrar o equilíbrio quando ele encontra o lugar natural dele, né? A descrição do cosmos em um mundo estático, né, parado. Veja que um movimento é um movimento circular, mas ele é um movimento que não muda, é eterno. Mesmo quando a mudança são reconhecidas, a ciência aspira o ideal de imobilidade. Então, a ciência dos gregos seria, o ideal delas seria buscar aquilo que é imutável, aquilo que não muda
nunca, né? Outra característica daquele período é como a ciência aristotélica era uma ciência qualitativa, porque é construída sobre princípios que definem as coisas a partir do que elas são deduzidas. Logo, na ciência antiga, o que é muito mais importante é a dedução, né? É aquilo que eu posso, é o conhecimento que eu posso produzir pela minha razão. Até porque a própria observação deles naquela época, por eles não terem instrumentos, né, que como hoje nós temos termômetro, balança, binóculo, telescópio, tudo isso eles não tinham naquela época. Então eles se baseavam, eles observavam, mas todo o conhecimento era um conhecimento dedutivo, baseado na sua razão, né? E a razão deles naquela época estava meio equivocada, mas enfim. Então, a dedução seria bastante usada, por exemplo, na área da matemática, da física, e Aristóteles ele não vai recorrer a essas experiências, como a ciência moderna recorre, né? Então, ao enveredar pela procura das causas, desemboca numa discussão metafísica, até porque isso é uma característica da filosofia. Né? A filosofia ela trabalha muito com seres metafísicos, não físicos, com discussões, com deduções. Isso que vai ocasionar, lá no século XVII, em 1600 alguma coisa, a separação entre filosofia e as ciências modernas. É nesse momento que a física, a matemática, a biologia, a química vão perceber que não cabe mais a elas estarem ainda junto e atreladas à filosofia, e que elas precisam ganhar a sua tutela enquanto ciências independentes da filosofia. Tá ok? Espero que esse vídeo longo tenha ajudado vocês a poder trabalhar, né, o conteúdo que foi passado para vocês. Muito obrigado.